Olá, tudo bem? Eu tenho em mãos um dos livros mais importantes da ética contemporânea. Ele foi publicado em 1979 pelo filósofo judeu-alemão que já vivia nos Estados Unidos, chamado Hans Jonas. O Hans Jonas publica este livro, cujo título é O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Para enfrentar, esse livro então pretende enfrentar um dos maiores dilemas éticos do nosso tempo, que tem a ver com o desafio ambiental, ou seja, um momento em que a natureza, a vida em geral, se tornou um objeto de cuidado do ser humano. Para o Jonas, é a primeira vez na história que a humanidade se vê diante desse desafio. É a primeira vez que nós somos chamados a cuidar da natureza, porque tradicionalmente a natureza sempre cuidou de si mesma, ou na visão religiosa, Deus cuidou da natureza. Agora, devido ao avanço dos poderes tecnológicos do ser humano, ou seja, devido ao crescimento da tecnologia e da técnica, os impactos da ação humana eles são muito grandes e, portanto, demandam maior cuidado do ponto de vista ético. O grande dilema do nosso tempo é que a tecnologia está cada vez mais tentando se desvencilhar da ética. E esse desvencilhamento, esta liberdade da tecnologia em criar os seus próprios requisitos e os seus próprios processos, desligado, portanto, das preocupações em relação às consequências desses atos, seja no âmbito, então, da natureza em geral, seja no âmbito da própria vida e, inclusive, da própria vida humana, tudo isso vem colocando, digamos assim, diante do ser humano este que eu já disse é o maior desafio ético do nosso tempo. Esse livro foi publicado, como eu disse, em 79, ele tem 6 capítulos, onde Jonas, então, desenvolve a tese da responsabilidade partindo desse diagnóstico. Existe um poder hoje incomensurável, um poder cujos efeitos, cujos impactos se prolongam tanto no tempo quanto no espaço, diferente então do passado, em que o poder técnico do ser humano era reduzido, em poder, vamos dizer assim, a possibilidade de impactar a natureza era muito menor e, portanto, as éticas do passado não tinham nunca se preocupado com essas questões, porque homens como Kant, Aristóteles, etc., não tinham diante deles nenhum pensamento sobre esse poder de destruição. Um poder que, segundo Jonas, coloca a gente diante, novamente, de um dos grandes dogmas da filosofia contemporânea, que é a ideia de que nós não podemos mais pensar o ser, ou seja, não podemos mais pensar metafisicamente. Depois da filosofia nietzschiana, esta questão ficou como que, vamos dizer assim, colocada de escanteio na história da filosofia, e o Jonas, a partir desse livro, recoloca, portanto, o problema metafísico do ser no centro da ética, da teoria ética, ao dizer que nós precisamos refazer a pergunta de cunho leibniziano que diz por que o ser e não antes o nada? Agora, recolocar esta frase significa reinterpretá-la a partir da ideia de que o ser está ameaçado e que nós temos um poder de ameaçar o ser. Ora, se o ser pode ser destruído, como nós estamos hoje, por exemplo, pensando na extinção dos animais, né? Milhares de espécies estão em extinção, várias já foram extintas. Tudo isso mostra que nós temos um potencial de destruição muito grande, inclusive da própria humanidade. Se a gente pensar, por exemplo, no poder da bomba atômica ou de outras tecnologias que poderiam levar à destruição da humanidade. Ora, a questão é essa. Se nós temos o poder, portanto a tecnologia, se nós temos o poder, por que não usamos esse poder? Por que não usá-lo? Essa questão diz para nós que nós temos que argumentar dizendo o quê? Que nós precisamos de uma legitimidade para a nossa ação ética. A ação ética precisa de um fundamento. Por que não matar se nós podemos? Esse é um dos grandes, portanto, problemas que esse livro trata. O Jonas parte da ideia de que a vida, ela tem uma tendência, ela tem uma teleologia afirmativa, a vida sempre quer se afirmar, e a partir dessa afirmação da vida, ela tem um valor, porque ela é um bem, e tudo que é um bem gera um valor, e o valor coloca a vida no campo da ética, portanto a vida ela carrega vamos dizer assim, um requisito, uma dimensão de obrigatoriedade de cuidado e, portanto, de responsabilidade. Todos nós seríamos responsáveis pela vida porque somos os únicos seres na história da criação que podemos nos responsabilizar. Ora, se podemos nos responsabilizar,
então devemos nos responsabilizar. Portanto, a mera existência da vida e a mera existência da potencialidade, da capacidade que nós temos de cuidar da vida, gera em nós uma obrigação de cunho ético. É assim que Jonas, então, religa duas coisas que estavam tradicionalmente separadas na filosofia. A ontologia, que é a ciência do ser, e a ética, que desde então passam a caminhar conjuntamente para solucionar vamos dizer assim, a urgência do nosso tempo, a maior urgência ética do nosso tempo, muito bem descrita neste livro, O Princípio e Responsabilidade de Hans Jonas. Então, boa leitura, é um livro que vale a pena, muito atual, agora está comemorando 40 anos. Muito obrigado.